Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Uma excelente noite para vocês. Estou iniciando mais uma mensagem ao vivo, mais uma transmissão ao vivo nessa noite de quinta-feira. Paz de Cristo para quem está entrando agora. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um pensamento que vem muitas vezes na nossa mente, pensamento recorrente, né? E dentro disso, muitos às vezes esmorecem, perdem a sua fé por pensar que o Senhor esqueceu da promessa. O Senhor esqueceu, né, daquilo que Ele falou, que Ele esqueceu daquilo que são os desígnios dEle para as nossas vidas, né? Olhamos e falamos assim, não é possível, Deus se esqueceu de mim, eu fiquei, o Senhor, Ele esqueceu de me abençoar, não se recorda mais daquilo que um dia Ele falou, daquilo que um dia Ele falou que faria. E quando eu examino o texto da Bíblia, Gênesis 30, a palavra fala que Raquel, ela estava se sentindo assim. Ela era uma mulher estéril, ela tinha uma situação muito difícil. A mulher estéril, a gente sabe que tinha uma situação difícil naquela sociedade. E ela fala, Senhor, ela vira para o marido dela, na verdade, e diz, dai-me filhos, senão eu morro, né? Dá-me filhos, senão eu morro. Porque ela estava num ponto de desespero, ou aquilo acontecia, ou ela realmente sucumbiria diante das circunstâncias e das situações. E a palavra fala que Deus se lembrou de Raquel. Deus se lembrou. E se lembrou no sentido do tempo que foi necessário ela viver aquela prova para que o Senhor pudesse operar na vida dela e mudar aquele cenário. Por isso que o Senhor se lembrou. Deus ele não se esqueceu. Não é que Deus esqueceu. Ele só abençoou no momento correto. Foi um momento propício para que o Senhor pudesse ouvir a oração dela. E a palavra diz isso. Se lembrou Deus de Raquel e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e deu à luz a um filho e ela disse, tirou-me Deus a minha vergonha. Então existe um momento correto. Só que dificilmente a gente consegue entender isso. Quando estamos num momento, é muito difícil entender. Existe um momento certo para que o Senhor possa fazer o milagre, a transformação, a mudança. Deus não se esquece dos seus servos. Ele não se esquece daquilo que Ele te prometeu. Ele não se esquece daquilo que um dia, no meio das madrugadas, Ele falou ao seu coração. Daquilo que Ele mandou alguém te entregar como uma palavra vinda dEle. Em Isaías 49, a palavra ela fala sobre isso. Diz assim no versículo 15, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Eis que os teus muros estão continuamente diante de mim. Então Deus ele não se esquece. Não esqueceu. Talvez hoje nessa noite você esteja angustiado, aflito, né, por conta do cenário, né, por conta da provação, de todo o desgaste e o cansaço que vem, e vem mesmo, né, nós sabemos, é comum. Mas há um refrigério, há um rio que jorra do trono do próprio Deus. Um rio de renovo, um rio de fortalecimento, um rio que traz a paz, o alento no meio da tribulação. O Senhor ele quer que você não só se lave nesse rio, né, da jornada pela areia do deserto. Né? O deserto é um lugar muito difícil, é um lugar de paisagem repetida, onde nós vemos as mesmas coisas, parece que é cíclico, né? Nada é novo, tudo se repete, é o deserto. Tempestade de areia que fere os olhos, dificulta enxergar longe. No deserto nós não conseguimos olhar com o nosso olhar da fé, que é olhar longe, além do imediatismo, além daquilo que está diante de nós. Por causa do quê? Por causa das tempestades de areia, né, que nos atormenta, que nos fere e nos traz dificuldade de enxergar o cenário. O deserto tem uma dificuldade muito grande de se locomover quem está no deserto. Não consegue.
anda, anda, anda e parece que não saiu do lugar. Por conta do terreno, que é um terreno irregular, a areia é muito fofa. A pessoa anda, cansa e não anda muito. São características, irmãos, dos desertos da vida. Mas existe um oásis. Existe Elim. Elim foi um oásis no meio do deserto. Israel experimentou um de vários oásis. A presença de Deus, quando clamamos a Ele, quando nos achegamos diante do Senhor, o Senhor, Ele é o nosso oásis. Ele dessedenta a sede da nossa alma. Ele nos lava, cuida de nós, tira todo o cansaço, todas as feridas. Talvez hoje, Israel migrou de um deserto para o outro ao longo de 40 anos. 40 na Bíblia fala de provação. É um tempo de provação. Nesse tempo de provação, você migra de um deserto para o outro. Porque todo dia é um pequeno deserto. Nós saímos de um deserto ontem, na quarta-feira, chegamos num outro deserto na quinta, amanhã sexta tem um outro deserto. Mas em todos eles, no final da jornada de cada deserto diário, lá está o nosso Deus, para nos dessedentar, para nos limpar, para nos cuidar, para cuidar de nós, para tratar, para nos fortalecer. E aí, para nós, quando nós entramos no ambiente da presença do Senhor, o tempo que tem dentro desse ambiente não é o tempo humano. Não é o tempo humano. O apóstolo João, ele diz, se andarmos na luz, como o Senhor na luz está. Deus está na luz. Ele não está no nosso cronos, no nosso tempo humano, no relógio. 9 meses de deserto, 6 meses, 7 meses, 2 anos, 5 anos. Deus não está nesse tempo. Quando nós entramos no tempo de Deus, esse relógio ele fica para fora desse ambiente. Nós entramos no Kairos, no tempo de Deus. É totalmente diferente do tempo humano. E aí nós não nos importamos mais com o tempo humano. Nós não damos mais valor ao relógio humano. Ele não nos angustia mais. Porque saímos do Cronos e entramos no Kairos. E aí descansamos no Senhor. Então que nessa noite o Espírito Santo possa te trazer o refrigério, te dessedentar, te fortalecer, para que você continue nessa jornada. Agora lembre-se, Deus não se esqueceu de você. No momento correto, Ele virá com a provisão, Ele virá com o milagre. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.